Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Putz, hoje eu quase que não gravo vídeo, tô meio zoado hoje, um mal-estar que me deu desde ontem. Não sei porque, ontem à noite estava em casa, uma dor de cabeça, um mal-estar, não sei se é gripe, não sei. Sabe quando você não tem ânimo de fazer nada? Tô meio, de cabeça meio zoada, assim. A Erika me viu hoje e falou, nossa, tá pálido. Eu falei, pálido? Mano, não sei, não tô me sentindo muito bem, não. Mas vamos aqui, vamos conversar, porque me sinto mal se eu não gravo vídeo. Ficou... parece que... não gosto de ficar sem gravar. Aliás, acho que... não lembro do dia que não fiquei sem gravar, assim, que não tem uma folga programada, assim. Mas, vamos lá, tem umas coisas que eu quero falar pra você. Tem boa notícia, por incrível que pareça, tem boa notícia. Mas, quero agradecer você pela sua presença, de estar aqui comigo, mesmo nesse dia que eu estou mais pra lá do que pra cá. E agradecer os amigos do Pix também, que estão aqui nos ajudando. Ó, o Carlos Ricardo, o Leonardo Ferreira e o Vitor Raposo. O pessoal da lojinha. Hoje a lojinha não funcionou. Acho que um rapaz que me ajuda foi lá um pouquinho, só porque ele tá tendo problema no correio. O correio tá dando um monte de problema. Um monte de encomenda atrasada, que a gente pede coisa, por exemplo, fita crepe, papel para embrulhar as coisas, não vem, demora para chegar. O correio realmente tá numa fase difícil. Mas obrigado. Semana que vem eu prometo que vão ter as camisas lá. E aí eu vou gravar os vídeos mostrando as camisas, posto de tarde e à noite eu libero para venda, no dia seguinte libero para venda na lojinha do Barolo lá no Instagram, tá? Meus queridos, ó, o time feminino do São Paulo perdeu pro Corinthians de virada 2-1. Já tinha perdido o primeiro jogo de ida, foi pro semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo foi eliminado. O Corinthians vai jogar com o Palmeiras. Eu não critico o futebol feminino do São Paulo, porque o futebol feminino não tem apoio nenhum. As meninas se matam lá sozinhas, o Casares não gosta de futebol feminino, elas não têm apoio nenhum. Então, mas mesmo assim tem um time competitivo e está sempre disputando. Isso é que o Corinthians e o Palmeiras realmente estão um nível acima. Já o Sub-20, que aliás nós temos que ficar de olho no Sub-20, né, meus amigos? Porque ano que vem vai ser Sub-20. Ganhou do Atlético Mineiro, tinha perdido na semifinal da Copa do Brasil. Tinha perdido o primeiro jogo lá em Minas por 1-0, aqui ganhou de 3-0. E o Atlético teve um jogador expulso no primeiro tempo, o São Paulo fez 3-0. Agora a final da Copa do Brasil vai ser contra o América de Minas, um jogo único, só que o local, data, o dia, tudo certinho vai ser definido. Eu passo para vocês porque é importante a gente acompanhar, né? Eu acho que é importante a gente acompanhar. Se não me engano, eu detesto falar se não me engano, no jornalismo não existe isso, mas se não me engano, me perdoe, o Crespo estava assistindo esse jogo ontem. Tem que assistir mesmo, porque, né, vai ser o mercado do futebol do São Paulo, vai ser lá. Vai ser nas categorias de base do São Paulo. Vamos com outra boa notícia? Independente de qualquer coisa, eu acho uma ótima notícia. O Oscar apareceu lá no CT do São Paulo e se trocou, vestiu a camisa de treino ali, mas não participou de nenhuma atividade. Mas nesse momento, né, gente, o cara teve um problema no coração, só de ele estar lá, de estar bem, não estar no hospital, estar recuperado e estar tudo bem com ele, já é uma ótima notícia. Agora, não deve mais jogar, não deve mais vestir a camisa do São Paulo, deve parar mesmo. Duvido que ele vai querer dar a volta por cima, duvido. E aí, nos vídeos de retrospectiva do final de ano, vamos fazer quem foram os maiores fracassos de 2025 e os maiores sucessos, né? Porque a gente vai vamos tentar encontrar aí algum sucesso. Mas eu coloco o Oscar como o maior fracasso de 2025, porque se gasta muito dinheiro com ele, né? De salário, e para mim uma grande decepção, mais que o Rames Rodrigues, foi uma grande decepção. Aí você põe na lista Daniel Alves, você põe uma lista enorme de fracassados aí dessa gestão, mas para mim o Oscar foi o maior fracasso, a maior decepção. Eu lembro que quando ele chegou a gente ficou empolgada e tudo, mas um fracasso retumbante. Mas a boa notícia é que ele apareceu, tá bem. Os médicos liberaram ele para jogar. Se ele quiser jogar, ele pode continuar jogando, sem problema nenhum. Mas duvido que vai querer, a família tá querendo que pare. Eu falei pra vocês no vídeo aqui, né? Se fosse meu parente, parava, ia pedir pra ele parar. Já tem dinheiro pra 10 gerações do Oscar, pode gastar tudo que a gente vai ganhar na vida, eu e você. A família do Oscar pode gastar por dia e ele não vai acabar o dinheiro dele. Então, se ele fosse meu parente, eu ia falar pra ele, vai curtir a vida, vai...
duvido que ele vai querer dar a volta por cima. Sinceramente, eu duvido muito. Mas a boa notícia é que ele está recuperado. E como aqui a gente tem o lado profissional, lógico, né, que a gente torce pro São Paulo, mas o lado humano, né, o cara estava com problema no coração, saiu de um treinamento para ser internado às pressas, ficou na UTI. Então, isso aí é o mais importante, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, meus amigos, graças ao bom Deus e a Nossa Senhora da Pequena Área, está acabando esse maldito Campeonato Brasileiro, essa vergonha pro São Paulo, mais uma vergonha de Campeonato Brasileiro dessa gestão. E com a vitória em cima do Internacional, o São Paulo chegou aos 51 pontos e abriu 3 pontos de vantagem para o Bragantino, que é o único time que pode tirar a 8ª colocação do São Paulo, porque o Vasco perdeu na rodada, o Corinthians perdeu, o Grêmio perdeu, então eles não podem mais alcançar o São Paulo. O único que pode tirar esse 8º lugar do São Paulo é o Bragantino. Só que aí o São Paulo vai jogar com Vitória, fora de casa, e o Bragantino vai jogar contra o Internacional, um desesperado Internacional lá no Beira-Rio. O São Paulo, se o São Paulo vencer, garante a classificação, mas pode garantir a classificação em 8º lugar, mesmo com uma derrota. Com empate também, mesmo com uma derrota. Só que aí vai depender do resultado do jogo do Bragantino, né? O São Paulo só perde a vaga, o 8º lugar, se o Bragantino ganhar e o São Paulo perder. Porque aí o número de vitórias vai definir o 8º lugar, e o Bragantino teria 15 vitórias se ganhasse, e o São Paulo ficaria com 14. Então o Bragantino se classificaria. Só que aí vai depender, garantir o 8º lugar não quer dizer que vai disputar a pré-Libertadores. Porque tem que Grêmio ou Fluminense tem que vencer a Copa do Brasil. E aí a gente vai ficar, mesmo o campeonato acabando, nós vamos ter que ficar torcendo para os outros times, como sempre acontece com o São Paulo, né? A gente tem que torcer para os outros clubes, porque pela competência do São Paulo não vai para lugar nenhum, não ia para lugar nenhum. Então esse, para mim, para muitos não, para poucos, é um grande resultado chegar em 8º lugar, disputar a pré-Libertadores. Para mim é uma vergonha, mais uma vergonha. Aí alguém vai falar assim, pô, Barolo, mas pelo menos está lutando para não cair. Porra, esse é o parâmetro? Então, não estamos lutando para não cair, então beleza. Pô, já lutamos todo ano para não cair, fugindo do rebaixamento. Só porque esse ano não vai cair, comemoramos mais um título, time grande não cai, né? Mais uma vez, não sei quantas faixas já temos de campeão, time grande não cai. Mas eu acho uma migalha, uma merreca, e eu tenho certeza que você acha também. Sobre o time, o Alan Franco não deve jogar, tá com dor no joelho, E o Luciano que também saiu com dor lá, fez aquele me engana que eu gosto, né, aquele regenerativo, que é uma enganação, diz que treinou normalmente, então ele deve jogar o último jogo aí. A grande novidade do treino do São Paulo, que eu não sei se você vai considerar uma grande novidade, foi o Dineno, que também é uma boa notícia, porque ele está recuperado da lesão no joelho, está treinando ali, mas eu já vou falar dessa lista que não é lista, um dos jogadores que pode deixar o São Paulo. Para mim também, outro fracasso retumbante. Os caras contratam um cara que teve lesão seríssima de joelho. Aí ele vem pro São Paulo, joga 2 jogos e tem lesão no joelho. Então, essa diretoria é isso, gente. O São Paulo, infelizmente, é isso aí. Na mão dessa gente, o São Paulo é isso. Aí, antes de eu falar dessa lista aqui na lista, dos jogadores que podem sair, né, que mesmo assim não é certeza. Aliás, tem um jogador que eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião, porque na minha maneira de ver, mostra exatamente como funciona a diretoria do São Paulo, do presidente Júlio Casares. Para mim, essa atitude porque esse cara deve sair, para mim simboliza o que é a diretoria do São Paulo do Casares. Já vou falar. Aproveita as ofertas da GoCase, tá, gente? Tem um monte de promoção legal. Cada dia eles inventam uma. Um dia é o desconto em dobro, outro dia é frete grátis, outro dia eles pegam um produto, diminuem o preço pela metade. Aí tem as capinhas, sempre tem novidade pro seu cachorro. Hoje eu tava andando com a Elinha, com a coleirinha dela e a guia, com o símbolo do São Paulo, uma bonitinha, vi aquela carinha de bandida, com o símbolozinho do São Paulo, ficava uma bonitinho. E confere lá, aí você usa o cupom GOLBAROLO, tenho certeza que você vai encontrar um produto legal para você. E aquilo que eu falo para você, gente, compre um presente para você, Barolo, mas eu não tenho que dar presente de Natal. Dá um presente de Natal para você. Eu faço assim, me presenteio e depois eu presenteio os outros. Na verdade é a Erika que presenteia. E tem um aniversário, tá chegando também, eu vou dar um presente para mim de aniversário. Então tá na descrição do vídeo, você acha o link, e aí você procura os produtos. Tá um rolê no site lá, é legal pra caramba. Eu tenho certeza que você vai curtir, tá? Bom, vamos lá. A gente conversou outro dia aqui, eu não lembro se foi no vídeo de ontem, que eu já tô velho, não lembro de nada.
ou se foi no vídeo de pós-jogo contra o Fluminense, contra o Internacional, sobre essa lista de dispensa. Lista de dispensa, lista de dispensa. E eu falei pra vocês que não vai ter lista de dispensa nenhuma, porque se você acha que vai se livrar de alguns jogadores aí, não vai se livrar de jogador, porque tem contrato longo. Esses caras que estão aí já, que pra mim já deviam ter vindo embora há muito tempo do São Paulo, vão continuar. Mas tem alguns jogadores que devem sair. Por quê? Porque estão acabando o contrato. Ou o São Paulo vai emprestar para ganhar rodagem. Vamos lá? O Oscar tá nessa dúvida aí, eu duvido que ele vai querer dar a volta por cima. O Patrick Lanza, que não vai, infelizmente ele não vai fazer intercâmbio, pelo menos eu não tenho essa informação, o contrato dele vai até abril de 2027. Só que aí, todas as oportunidades que ele teve não aproveitou, porque pra mim, não tem nada pessoal contra ele, mas é um menino um lateral fraquíssimo para jogar no São Paulo. Ele estava indo pro Chipre, mas o Chipre também desistiu dele. Deve ser emprestado. Qualquer proposta que apareça pelo Patrick, o São Paulo deve liberar. Ninguém vai querer comprar, né? Um cara que decidiu adiar a aposentadoria é o Luiz Gustavo. Ele conversou com a família, ele ia encerrar a carreira esse ano e decidiu ficar mais um ano. Só que não deve ser no São Paulo, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, o alto salário que ele ganha, jogou 12 jogos só esse ano. O alto salário e o outro motivo você deve imaginar por quê, né? Pela cusparada que ele deu na cara dos dirigentes do São Paulo depois daquela goleada contra o Fluminense, que é sempre bom lembrar que ele também teve culpa, porque ele também tomou o 6-0. Então duvido que vão querer ficar com ele. Em todo caso, tá nessa expectativa. Quem vai acabar o contrato também é o tal do Dineno, que só falta a diretoria renovar com ele. Só falta, né? Porque isso, né? Não tem é uma contratação inexplicável, Quando você contrata um cara que vem de uma lesão séria pra cair no Triângulo das Bermudas, naquele departamento médico podre do São Paulo, pra mim é uma burrice extrema, mas nenhuma novidade vindo dessa diretoria. E o Rigoni, que o São Paulo contratou mal a primeira vez. Ele foi mal, mandaram embora, jogou um pouquinho lá, depois não jogou mais. Só que aí, como se não bastasse ser burro uma vez, eles são burro duas vezes. Aí contrataram o cara de novo, ganhando um dos maiores salários do elenco. Também o contrato desse cabeça de bagre acaba agora. Mas aí, periga dele fazer 2 gols contra o Vitória, aí renova o contrato dele, dá um aumento. Só que aí, o cara que eu queria falar com vocês, que eu queria saber a opinião de vocês, é o seguinte. A gente tem um goleiro chamado Yang, que jogou duas vezes esse ano. Pegou aquela bucha contra o Sport lá, que ele falhou com 1 minuto de jogo, numa saída de bola errada, e tomou 6 do Fluminense. Tomou um monte de gol nos jogos que ele jogou, acho que foram 2 ou 3 jogos. E 3 jogos ele jogou, tomou 9 gols em 3 jogos. Só que aí, como ele não inspirou segurança, principalmente contra o Fluminense, querem se livrar dele já, porque o contrato dele vai até o final de 2026. E sabe por que querem se livrar dele? Olha se não é a cara dessa diretoria. O menino é promissor, eu acho um goleiro promissor. Não dá pra você tirar, 23 anos, não dá pra você tirar uma conclusão com aquele jogo do Fluminense nem com aquela falha contra o Sport. O moleque teve 3 anos aí, o moleque tá esse tempão sem jogar porque o Jandrei era o reserva. E é ele que tá voltando, o Jandrei tá voltando. Então, na cabecinha dos caras que comandam o São Paulo, como você vai ter a volta do Jandrei, você não precisa do Yang. Você pode fazer negócio com ele para ele ganhar experiência. Então, no que vem, meu amigo, se prepara que tem o Jandrei no banco de reservas do São Paulo. Porque o tal do Rui Costa, além de ter trazido o Jandrei, que é amigo dele desde a época que o Jandrei jogava na Chapecoense, o cara renovou o contrato desse Jandrei por 3 anos e é o goleiro reserva com o maior salário da Série A do Campeonato Brasileiro. Estará de volta. Rebaixou o Juventude, né? Bom lembrar, o Juventude foi rebaixado com o Jandrei, mas a diretoria, além de trazer ele de volta, porque ninguém vai querer, vai trazer de volta e vão dispensar o Yang, porque tomou aí 9 gols em 3 jogos, o que o Jandrei deve ter tomado com uma semana de São Paulo, já deve ter tomado 9 gols quando ele chegou, mas eles vão mandar se livrar do Yang e ficar com o Jandrei. É isso. Gestão Casares, meu amigo. Gestão Casares, o CEO lá, o Rui Costa e o Muricy. Essa gestão genial e o Tagarela que não tá mais lá, né? Quero saber a sua opinião, quero muito saber a sua opinião, o que você acha disso, porque pra mim, gente, não é surpresa. Você fala, nossa, Barulho, você tá surpreso? Lógico que não.
É a gestão Casares, é a gestão Rui Costa, é a gestão desses caras aí. Então eu não tô surpreso, nenhuma surpresa. Aí no que vem tamo aí com o Jandrei no banco. Aí o Rafael toma cartão, que também é um goleirinho nota 6, eu acho. Aí entra o Jandrei no lugar, gente. É isso. Ah, mas ano que vem vai ser bom, bora, ano que vem vai ser bom. Se divirta com a KTO, meus amigos. Ó, agora tem um monte de coisa legal na KTO. Mudei até o banner aí, você viu o Denilson aí. Você faz o seu palpite, tem aposta grátis aí, um monte de coisa legal. Amanhã eu vou divulgar nas redes sociais um esquema para a última rodada da final do Campeonato Brasileiro. Então você vai lá com a KTO, faz o seu cadastro, tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Você faz seu cadastro e aí você se diverte. Lembra, né? Eu vou fazer esse gesto aqui, você já vai entender. Cincão, se divirta, brinque como eu. Amanhã tem jogo do Liverpool, amanhã eu não vou apostar no Liverpool de fora de casa contra o Leeds. Vou procurar um jogo mais fácil para apostar, que eu não quero passar raiva não já desde sábado. Então, meus amigos, ó, agradeço você pela sua parceria, pela sua amizade. Desculpa aí o mal-estar. Eu começo a falar, me dá tontura, velho. Eu tô ficando velho mesmo. E aí a gente se encontra amanhã. Amanhã tem pré-jogo, vamos fazer o pré-jogo. Amanhã eu vou dar uma passada lá na Sal Store. Vou dar um abraço no pessoal, vou gravar uns videozinhos lá. Estarei lá, acho que é a última vez que eu vou lá esse ano, né? Porque também para São Paulo agora, meu Deus, nessa época do ano ali, meu Deus do céu. Então eu vou lá com a dona Érica, quer ver umas coisas lá para ela também. Já quero aproveitar, já dou presente de Natal para ela, já me livro. Bom, então a gente se encontra amanhã à noite, o mesmo esquema, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o like, para você compartilhar o vídeo com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp. Fique com Deus, forte abraço. Que nós vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E só coloca pra mim aí, quem você prefere, Jandrei ou Yang, no banco de reserva do São Paulo no ano que vem. Um abraço.